Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live Bem Te Quero. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, então eu sou a Sheila e eu estou à frente do brechó, então desde julho do ano passado. Eu sou casada, tenho uma filha de 5 anos e eu tô muito feliz. Tô realmente radiante por esse momento dessa live, esse projeto que saiu do papel, né? Que já era assim, desde que eu comecei com o brechó, eu tinha a intenção de trazer um pouquinho da minha rotina como mãe, trazer também informação. E esse projeto estar saindo do papel, efetivamente, assim, tá sendo incrível. Eu tô realmente muito feliz, porque se hoje sair uma pessoa daqui dizendo, ai, valeu a pena, eu realmente aprendi alguma coisa, foi uma troca legal, um bate-papo interessante, já vai estar super valendo a pena. E com certeza eu vou aprender infinitamente, né? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se a Carol já entrou. O assunto, então, da live, reforçando, né? Vai ser sobre a rotina da família para o retorno às aulas. Então, a Carol vai conversar com a gente sobre isso. Eu vou chamar a Carol, então. Ela já tá aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Opa, peraí. Agora Oi! sim! Oi, Oi! Carol! Bem-vinda! Tudo? Tudo e Tudo bem, contigo? obrigada. Tudo certo. Um Muito prazer te receber obrigada. aqui. Nossa, estou muito feliz de participar aqui dessa live com vocês, de poder trocar um pouco, né, sobre esse tempo que se aproxima, né? Então, Sim, algumas escolas já retornaram, outras ainda estão retornando, e a gente tem bastante coisa como pais para pensar. com Então, estou certeza. muito contente de estar aqui, de poder conversar com vocês sobre esse assunto. Que bom. E com certeza dúvidas não faltam, né? Inseguranças, enfim, com tudo que vem pela frente, porque afinal, né, foi um ano todo sem escola praticamente. Sim. Então, eu acho que a gente pode começar contigo se apresentando. Carol, se quiseres também falar um pouquinho sobre a atualização pendente do projeto de vocês, fica à vontade. Tá bem. Sheila, tu me escuta e me vê bem? Sim, perfeito. E tu tá me Tá. E escutando o também? pessoal. Eu tô também. E o Tá. pessoal que tá na live, de repente, se puder só dar uma sinalizar pra gente se tá vendo e ouvindo bem, né? Isso Eu não sei se mesmo. tu já perguntou isso, né? Não, não Mas perguntei. então tá. Pessoal, então, se vocês Então, puderem sinalizar se estão nos ouvindo bem, enxergando isso. também. Joia. É isso aí. Bom, então eu sou a Carol Vargas. Como a Sheila já disse, então, eu sou. Tenho um canal, né? Falo dele depois. Vou primeiro me apresentar. Sou professora. Olha aí, Tânia, obrigada. Sou professora, sou pedagoga, sou diretora de uma escola de educação infantil aqui em Novo Hamburgo, onde eu moro. E desde o ano passado eu tenho, em parceria com o psicopedagogo Dejair Grilo, um canal chamado Atualização Pendente. E ele é um canal voltado para pais e mães, né? A gente busca trazer conteúdo e preparação para os pais e mães que nos acompanham acerca da educação assertiva. O que a gente chama de educação assertiva, então, é a gente poder educar os nossos filhos através da admiração que eles têm pela gente. E não da maneira como a gente foi educado, não que os nossos pais tenham nos oferecido de pior, não é isso, mas na época em que nós fomos crianças, ou a grande maioria, a gente foi educado mais pelo medo do que pela admiração, né? Então a gente não tinha assim um diálogo muito franco e aberto com os nossos pais, né? Pouco se explicava ou se entendia a infância de um jeito diferente que se entende agora. Então o que a gente quer é justamente preparar quais são as virtudes de um pai assertivo, que educa bem o seu filho para o futuro, né? Que educa um filho equilibrado emocionalmente. E é isso que a gente traz, esse conteúdo que a gente traz com a atualização. Então a gente tem um canal no YouTube, um perfil no Instagram e no Facebook, né? Onde a gente vai então diariamente postando conteúdo acerca desse projeto, né, de preparação para pais e mães.
Sim, eu acompanho um pouquinho já, não acompanho há muito tempo o canal. E, inclusive, vocês tiveram aquela aula que eu divulguei, inclusive aqui na página, que eu assisti e achei Sim, incrível. Assim, é vocês realmente, jornada. sim, vocês trouxeram alguns pilares, enfim, comentaram, né, sobre algumas, digamos que Sim. assim, ferramentas, né, para a gente utilizar na educação dos filhos. E realmente, E a gente vai muito legal. falar sobre algumas delas hoje também. Ah, legal. Então, acho que a gente pode começar, né? A primeira pergunta, Claro. então, que nós temos seria como começar, então, a abordar o assunto desse retorno às aulas depois de um ano inteiro sem convívio, praticamente, com outras crianças, outras pessoas, né? Sim, na verdade, o que que a gente tem que pensar quando a gente fala de retorno, né, Sheila, às aulas, assim, a gente precisa sempre se dar conta disso, de que as crianças estão afastadas da escola ou ficaram, para alguns que talvez já retornaram, né, afastados da escola por muito tempo. E quando a gente fala desse tempo, para alguns foi, sei lá, 7, 8, 9, 10, um ano já deu, né? É um tempo muito longo. Então a escola deixou de fazer parte da rotina das crianças. Por mais que eles tivessem aula online, acompanhamento das professoras, atividades em casa, tudo isso que a escola ofereceu nesse tempo, a escola presencial ou convívio com outras pessoas deixou de fazer parte da vida das crianças, né? Então não é simples esse retorno, não é assim, a partir de amanhã tu vai para a escola e tá tudo bem. Não, a gente precisa pensar com carinho esse retorno das crianças à escola, até porque é muito ainda novo pra gente, assim, né? Eu sei, a gente retornou na minha escola no dia 14 de outubro, né? E eu fiz uma reunião online com os pais que retornaram nesse período, assim, era uma angústia, uma ansiedade muito grande, assim, porque a gente está num período ainda de muita insegurança, né? Então, Sim. tá sinalizando aí uma vacina que está chegando, mas o Covid ainda está aí, né? Ainda tem muitas mortes associadas a ele, né? É um vírus muito perigoso, não tem precedente para ele nenhum, né? Então, a gente não conhece ainda, embora ele já esteja conosco há mais de um ano, ele ainda é muito novo, a gente ainda conhece muito pouco, então é um período de muita insegurança para os pais e mães também. Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente fala de retorno, né? Então, não é uma coisa que vai ser fácil e não é uma coisa que a gente vai conseguir preparar da noite para o dia. Então, a tua pergunta é como a gente aborda com as crianças Isso. essa questão do retorno, né? A gente precisa preparar eles com antecedência. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, para os pais e mães é: a gente precisa fazer uma aproximação da criança à escola. Então, assim, se daqui a um pouco a criança saiu de casa e nunca mais passou na frente da escola, antes dela voltar à aula é o momento de daqui a um pouco, quando a gente vai dar uma passeada, a gente passar na frente da escola, começar a falar para ela da escola, trazer à memória o que a criança vivia na escola. Então, como era, né? Tinha os amiguinhos, brincava no pátio, tinha os trabalhinhos, começar a fazer a criança se familiarizar de novo com esse ambiente, né? E isso é totalmente através do diálogo, né? Então, Sim. uma das regrinhas que a gente dizia na jornada, para quem daqui um pouco está aqui e assistiu a jornada Pais que Inspiram, que a gente promoveu na semana passada, uma das regrinhas, a primeira regra de ouro da educação assertiva que a gente dizia era comunique, né? É falar para as crianças. E eu defendo isso sempre e há muito tempo. O quanto nós, pais, hoje ainda conversamos pouco com as nossas crianças, porque a gente está sempre num ritmo tão acelerado e fazendo sempre tantas coisas que o conversar com a nossa criança sempre fica para depois. E é super importante a gente ter esse hábito de falar com eles. Então a gente está sempre com pressa, a gente está sempre apressando a nossa criança, né? E xingando ela porque ela não entende a nossa pressa, né? Mas a criança vive e deve viver em um outro tempo, né? A pressa é coisa de adulto, não é coisa da criança, né? E a gente está sempre atropelando essa comunicação. O comunicar é justamente assim, a gente dizer para a criança, conversar, diz para ela o que vai acontecer. Acordou de manhã, por exemplo, como vai ser o dia? Já tem uma previsão? Vai fazer quais atividades? Vai e onde? Porque isso ajuda a criança na sua organização. E a mesma coisa com a escola. Não é simplesmente, o retorno, por exemplo, aqui a rede municipal
municipal já sinalizou em Novo Hamburgo o retorno a partir do dia 1º de março. Então, lá no dia 1º de março, eu arrumo a mochila da criança da escola e levo ela para a escola. Não, isso tem que ser conversado com muita antecedência. E explicar para ela o que vai ser, mostrar para ela a escola. Tem foto de como era quando ela ia na escola com os coleguinhas, mostra a foto, mostra os trabalhinhos, mostra o caderno, né? Começa a trazer para a lembrança da escola para que ela tenha memória do que ela viveu. Aí sim, ela vai começar a se familiarizar de novo com esse ambiente. Isso não quer dizer que o retorno dela na escola seja super tranquilo e que ela vai chegar lá e dar um beijo e tchau pro papai e pra mamãe, não, né? E vai entrar Sim. super tranquila. Ela se familiarizar ajuda nesse processo de readaptação. Não quer dizer que ainda assim vai ser fácil, mas ele é bastante de um caminho andado nessa preparação, então, para as crianças voltarem. Então, Sim. quando a gente fala de como abordar, é conversar na linguagem da criança, no tempo da criança, no olho, para conversar, para trazer à memória de novo o que era a escola e como era a escola, porque não se espantem se a criança já esqueceu. É muito tempo mesmo, né? Então, trazer a memória dela e ir relembrando, olha, a gente pode inclusive fazer um calendário que com a criança visual funciona muito bem, né? Eles não têm muita noção da gente dizer para eles, ó, daqui a 5 dias a gente vai voltar. Não, a gente vai dormir então 4 noites e aí a gente vai chegar o dia da gente ir para a escola. Então, quem sabe faz um calendário, marca lá essa data especial, vai criando a expectativa com a criança, né? Vai todo dia sinalizando, olha aqui, ó, tá chegando perto o dia da gente voltar para a escola, a gente vai ver tais amigos. E, se possível, se vocês têm daqui um pouco esse contato, talvez comece a fazer chamada de vídeo com os coleguinhas, ou com a prof, ou oportunizar essa aproximação, isso ajuda bastante. Bem legal isso e bem importante, realmente. E aqui em casa a gente tem, acho que mais pais devam estar passando por isso. A minha filha, então, vai sair da educação infantil e vai para o fundamental. Então, ela vai trocar de Sim. escola. Né? Então, a gente também já vem conversando com ela, né? Enfim, que vai ser tudo diferente, né? E, Sim. assim, outros professores, enfim, acho que até tem uma pergunta sobre isso depois. E a Uhum. escola é próxima aqui de casa. Então, quando a gente passa, a gente já mostra, ai, tua escola, a gente fala com empolgação Isso. já, né? Mostra para ela. Só que se percebe muitas vezes que ainda assim ela fica confusa. Mas como assim? Eu não vou mais para minha outra escola, né? Então, assim, com Sim. certeza vai ser uma coisa bem delicada, assim, para todos que passam por isso, para os que voltam para a mesma escola ou para os que vão trocar, né? Ainda mais, creio eu. Mas com certeza acho que o diálogo, realmente, como tu comentou, achei fantástica a ideia do calendário, porque eu já percebi, eu fiz ele no advento, o calendário do advento, e agora ela sempre me pede que dia é hoje. Então eu até já tinha pensado em fazer um. Então, acho que para o Sim. retorno às aulas seria realmente algo bem legal, bem legal essa ideia Ajuda mesmo. bastante. Sim, Tu sabe, Sheila, que também para a rotina também é legal. Se daqui a um pouco os pais e mães que estão aqui nos assistindo não têm o hábito de ter de repente um quadro de rotina, isso é legal e ajuda bastante também. Então, agora a gente vai aos poucos retomando as aulas com a escola e daqui a um pouco também vão retomar talvez, vai ter natação, vai ter balé, vai ter isso, vai ter aquilo e a agenda começa a ficar cheia sim, com as questões presenciais voltando, né? Então, ajuda bastante a gente a organizar com a criança um quadro da rotina dela. Então, nesse dia a gente tem tal atividade, ou se é dia da gente estar em casa, nesse horário mais ou menos a gente não precisa colocar o horário talvez para a criança, mas assim, acorda, toma café da manhã, faz tal atividade, faz isso, almoça, hora do soninho, organiza isso com a criança. Não precisa ser uma rotina, não precisa ser, ela não precisa ser estagnada sempre igual, mas é importante a criança ter uma ideia do que vai acontecer com ela ao longo do dia para que ela possa se organizar. Então isso é sempre importante porque a criança ela precisa de segurança. sim. O adulto também é assim, né? A gente começa num emprego novo, a gente vai num ambiente em que a gente não está acostumado aí, a gente fica meio arredio, assim, até a gente conseguir se soltar e conhecer um pouco mais do ambiente. A criança é igual. E ela chora, por exemplo, na adaptação na escola, por quê? Porque aquilo é novo para ela, ela perdeu o ponto de equilíbrio e a segurança dela, né? Então, ela vinha acostumada a quê?
Ah, a criança ficava em casa, às vezes com os avós, talvez o pai já voltou a trabalhar, com os avós ou com alguém que cuidava, mas esse era o padrão, ela estava organizada a isso. E a partir de agora, isso muda, né? Então, a partir de agora, ela volta para a escola. Então, ela precisa se acostumar com essa nova realidade. E aí, tira a criança do seu ponto de equilíbrio, da sua segurança, do que ela vinha acostumada e tá bem, ela estava confortável com isso. Então, é normal que a criança reaja, não queira ir, ou faça o possível para tentar voltar à rotina anterior. Se ela sabe o que vai acontecer, isso ajuda bastante nessa segurança, nessa sensação de conforto e de segurança dela. Então, colocar no calendário, organizar um quadro de rotina, né? Quando tu for para a escola, a tua rotina vai ser essa. Isso ajuda bastante a criança a se organizar. E ajuda a gente também a se organizar quanto à rotina da Sim, criança também. Não é à toa, né, Sheila? Tu já deve ter percebido isso, que as crianças pequenas, quando elas assistem um vídeo, um filmezinho, elas assistem 1000 vezes o mesmo. Já observou que eles sim, fazem isso? Às vezes eles sabem a fala do vídeo, às vezes eles sabem o que vai acontecer depois, eles já antecipam o que vai acontecer. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles se sentem seguros e confortáveis com aquilo que eles estão assistindo. Não tem sim. nada novo. Eu sei o que vai acontecer depois. Nada vai me pegar desprevenido. E a criança é assim. Se a gente entende isso, facilita bastante quando a gente vai ter esse tipo de situação, por exemplo, como um retorno à escola com as crianças. Perfeito. Eu já vou providenciar um calendário aqui para casa, um quadro. A gente realmente não Isso. tem ainda. Vamos lá, próxima então. De que forma a gente pode explicar então que agora eles podem ir à escola, sendo que antes não podiam? Assim, porque eles sabem que o Covid não passou ainda, né? Não tem, né? Então, Sim. como explicar isso para eles? Que agora pode e não podia antes? É, eu te diria assim, basicamente a resposta da um e da 2 é mais ou menos a mesma, né? A gente tentar, assim, através do diálogo e da conversa, e explicar e tranquilizar a criança também. Uma coisa é bem importante que às vezes a gente acaba fazendo na ansiedade que a gente tem, o adulto é muito ansioso, a gente acaba transferindo para as crianças os nossos medos. Então, isso é importante a gente não fazer. Ah, daqui um pouco falar para a criança da vacina, que é uma realidade agora, muitas pessoas já estão sendo vacinadas, né? Talvez não vai chegar para eles, porque ainda não tem testes para pessoas abaixo dos 18 anos, né? Mas vão reduzir, sim, com o tempo e consideravelmente o número de casos, né? Mas falar para eles da questão dos protocolos, né? Então, lá no início a gente teve que porque a gente não conhecia o vírus ainda. A gente não tinha, não sabia como lidar com ele, não tinha pensado estratégias e protocolos adequados para que a gente pudesse lidar com ele. Então, trazer isso para a criança, assim, né? Provavelmente a criança vai voltar para a escola e tem a instituição tem toda a gente chama de plano de contingência, né? Então, a instituição provavelmente deve ter elaborado, até porque o decreto estadual pede isso, um plano de contingência prevendo todas as medidas e ações que a instituição vai tomar no combate, na prevenção ao Covid, né? Então, explicar isso para a criança, ó, a gente vai voltar para a escola, mas não, a gente não vai voltar para a escola como era antes. Então, tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado e por isso a gente está podendo voltar. Então, por exemplo, na minha escola, a gente higieniza o calçado, tem um calçado para usar só na escola, higieniza os pertences, higieniza a mão, usa a máscara, né? Então, a gente pode dizer para a criança, a gente vai voltar, vai ser um pouco diferente do que tu estava acostumado, mas isso tudo é para que o Covid não chegue até nós. E por isso a gente está podendo voltar agora, porque já tem vacina, né? Então, explicar para a criança as coisas, o que vem acontecendo, assim. Inclusive de ver, e já é muito tempo que tu tá longe da escola, né? Porque eles conseguem perceber também o prejuízo que está trazendo para eles se a gente conseguir explicar para a criança, né? Tu já tá há Perfeito. muito tempo sem escola, tu já tá há muito tempo sem conviver com os teus amigos, e olha como era importante quando tu podia brincar com eles, né? Então, isso também é importante. Cuidar do Covid é importante, sim, mas se dar conta de que existe um prejuízo emocional aqui, né? Nesse tempo todo que as crianças ficaram
e nós todos ficamos sem o convívio social, né? Sim. Tanto é que agora, nos países que tiveram a segunda onda, eles fizeram uma operação inversa, né? Antes quase tudo ficou aberto e as escolas ficaram fechadas. Agora, na segunda onda, tudo ficou fechado e as escolas ficaram abertas. Por quê? Porque existe um prejuízo emocional que a gente não pode deixar de lado, né? Então, Sim. tem uma importância esse ambiente, essa escola, esse espaço, né? E falar isso para a criança com muita calma, tentando não transferir para eles os nossos medos e os nossos anseios. Porque se a gente fica dizendo, ai, mas como é que será que vai ser? Será que a prof vai higienizar as mãos direito? Será que ela vai fazer isso? Será que vai não sei o quê? Será que vai dar certo? Será que vão respeitar o distanciamento? A gente acaba passando para a criança uma ansiedade que não vai ajudar agora nesse momento, né? Porque não vai trazer para ela a segurança necessária para que ela volte, e a gente acaba transferindo e preocupando a criança demais, né? Eu sempre digo para os pais da minha escola, né? Nós retornamos dia 14, e também para tranquilizar talvez quem tá aqui. Ah, olha o Ronaldo, só uma pausa, Sheila. Ronaldo colocou ali que o Gael tá desesperado dando oi pra mamãe porque ele tá me assistindo Ah, na sala. Oi, querido. filho, beijo. Eu voltando ao assunto, pausa para o Gael. Voltando então ao assunto, eu digo para os meus pais sempre assim, uma coisa que a gente tem que observar, a questão dos protocolos, e pelo menos na minha escola, né, porque é uma série de coisas que a gente está cuidando agora. Nessa época de calor, assim, janeiro, fevereiro, é uma época comum em escola, por exemplo, de viroses, né? Quem já teve filho aqui na escolinha sabe que são épocas comuns, porque eles convivem juntos e acaba passando, né, um para outro, acabam tendo as viroses. Nem isso a gente teve nesse período. Então significa que os protocolos, eles funcionam sim, se a gente tomar o cuidado necessário, né, e observar eles. Então, tem coisas que eu acho que vai acabar que a gente nem vai perder mais, assim, são coisas que a gente vai ficar ao longo do resto dos nossos tempos, eu acredito, Sim, assim, porque vieram e ajudaram, né, e trouxeram coisas boas. Então sim. é isso. Calma, paciência, muita conversa. Começa antes a falar, não espera chegar lá no dia para começar essa conversa com a criança e tenta não transferir os seus medos, tenta passar segurança para a criança, dizer que ela vai ficar bem, que tem que tomar esse cuidado, né, que vai ter esses protocolos todos necessários. Ah, e outra coisa importante que eu lembrei, eu vou falando demais, né, Sheila? Capaz, pode. Quando vê, eu levo meia hora para responder uma pergunta. Outra coisa importante que eu lembrei é, se a tua criança daqui um pouco, isso é uma coisa também que a gente precisa pensar, se a tua criança, por exemplo, está só dentro de casa, em casa, a gente não tem o hábito de usar máscara, por exemplo, mas na escola vai ser preciso se ela tem acima de 3 anos. O decreto estadual diz que é obrigado a criança utilizar máscara acima de 3 anos, não deixa para querer que ela aprenda a usar no dia que ela precisa ir para a escola. Né? Então já começa a brincar de usar máscara em casa, quando vai sair de casa para ir no mercado ou em algum lugar, já se a criança não tem o hábito de usar, já começa, né, a fazer isso, a passar o álcool gel, a explicar para ela a importância de lavar as mãos. Começa a fazer isso antes, para que quando ela chegue na escola, ela já esteja ao menos familiarizada um pouco com tudo isso que vai passar a fazer parte da vida dela. Isso também é uma dica bem importante, Perfeito. pensar com antecedência, né? Isso nos Sim. ajuda nessa organização. Com certeza. A minha filha no início não queria usar máscara para nada, assim, quando a gente saía para qualquer lugar, assim, até a rua, né? Enfim, se fosse, sei lá, a gente não sai, mas tipo, mercado, enfim, às vezes ela ia junto, Sim, não queria. E agora ela já tá mais habituada. A gente, às vezes ela começou a brincar com a máscara, enfim, então realmente acho que é tu ir introduzindo aos pouquinhos. E isso que tu sim, falou da confiança, da segurança, é isso mesmo. Assim, eu percebo que a Luísa percebe o que a gente sente, né? Então, assim, nem que a gente fale para eles, a gente precisa estar convencido disso também. Não ficar a gente falando sim. entre nós, por exemplo, entre eu e meu marido, porque ela vai ouvir, vai pescar alguma coisa e vai, sabe? Eles sentem tudo, realmente. Então, acho que a segurança realmente que a gente precisa passar para eles é fundamental, assim, para esse retorno, né? Com certeza. Em tudo, na verdade, né? Em Sim, tudo. Se a gente vai, por exemplo, a criança não tem o hábito de dormir no quarto dela, e aí a gente decidiu que a gente quer colocar a criança para dormir no quarto. Se o pai ou a mãe estiverem inseguros nesse processo, nem começa a tentar, porque vai ser
provavelmente, olha, com muita habilidade talvez dê certo, mas na maioria dos casos não vai dar. Então, a adaptação na escola é a mesma coisa. A família está muito insegura, está cheia de medo em deixar a criança na escola. Tem outras possibilidades, pelo menos as escolas em geral estão oferecendo ainda, ofertando o ensino presencial, o não presencial e o híbrido, que é tu vai só, né, em alguns dias, né? Então, se daqui a um pouco tu tem essa possibilidade, tu tá tão inseguro, talvez é preferível tu optar pelo não presencial, pelo híbrido, do que tu tentar introduzir a criança no presencial de novo e ter toda essa situação, assim, de insegurança, de muito medo, né? Então, porque Sim, a gente acaba, inclusive, desenvolvendo algumas neuroses e traumas com isso, né? E que nos acompanha para a vida toda. Né? Então, a criança, a gente fala isso muito na atualização, né? A criança, ela enxerga o mundo através dos olhos dos pais, através do olhar dos pais. Então, não é à toa, por exemplo, que uma criança que a gente vive dizendo, ah, mas como tu é estabanado, às vezes a gente fala essas coisas para os nossos filhos, né? Olha só como tu é desorganizado, teu quarto vive bagunçado, é isso, é aquilo. E quanto mais a gente fala, parece que mais a criança se torna, né? Mais a criança fica. É porque pensa, tenta fazer o inverso e pensar com a ótica da criança. Puxa, quem é a pessoa em quem eu mais confio nesse mundo? É no meu pai e na minha mãe, né? São as pessoas que eu tenho mais proximidade, mais vínculo, né? Afetivo, enfim. Se essa pessoa fica me dizendo o tempo inteiro que eu sou desorganizado, puxa vida, então eu sou desorganizado mesmo. Então eu nunca vou conseguir melhorar. Então a gente precisa cuidar bastante o que a gente diz para nossa criança ou como a gente diz, porque a comunicação ela não é só no falar, né? A gente comunica muito com o que a gente, no nosso olhar, com o que a gente faz, os exemplos que a gente dá, o que a gente fala quando a gente acha que a criança não está prestando atenção, mas ela tá, né? Então a gente precisa, como pais, olha, a paternidade é uma coisa difícil, né? Não é simples. não. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada em tudo que a gente faz, né? Então, realmente isso assim, se a gente passa insegurança demais para a nossa criança, ela não vai se sentir segura nesse ambiente e vai ter uma dificuldade grande de se adaptar a ele e aos protocolos que são necessários. Perfeito. A próxima, então, como prepará-los para voltarem a conviver em comunidade com os coleguinhas? Isso. Um pouco eu acho que eu já falei na primeira, eu Sim. vou antecipando, que eu vou falando demais, né? Mas, assim, aquilo que eu falava do trazer a memória da criança, né? Tenta fazer ela lembrar, se daqui a pouco a sua criança não é tão pequena, talvez é mais fácil ainda, porque ela teve aula online, ela não perdeu totalmente o vínculo, né, com os coleguinhas, com a escola, enfim, mas de repente trazer foto, trazer vídeo dela na escola, passar na frente, começar daqui a um pouco, se não tinha o hábito de trocar vídeo online ou conversar com os coleguinhas, fazer chamadas de vídeo, né, para que ela possa presenciar, lembrar das regrinhas do convívio coletivo, como era quando tu estava na escola, o que que podia, o que que não podia fazer, né? E trazer isso, lembra que quando tu estava na escola, tu dividia o brinquedo com o colega, agora que tu teve em casa, os brinquedos eram todos teus, mas quando voltar para a escola, o brinquedo ele é partilhado, então vai ter o tempo que tu vai poder brincar, mas também tem o tempo que tu vai ter que dividir. E isso a criança vai lembrando à medida em que a gente vai fazendo, trazendo a memória para ela, né? E quanto mais lúdicos os recursos, daqui um pouco contar uma história para ela, daqui um pouco a gente acha uma historinha da criança que está voltando para a escola, ou até agora tem muitos recursos de material até audiovisual que a gente consegue achar na internet explicando o que, que é o Covid, quais são as práticas, os protocolos que a gente vai ter na escola, a gente consegue achar videozinhos sobre isso. Então, mostrar, contar para a criança, conversar um pouquinho todo dia, tenta não assim logo despejar tanta coisa, vai ser assim, 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 contar tudo no mesmo dia, conta um pouquinho todo dia, vai antes, um mês antes, né? Então, a gente tem um tempo ainda para isso, né? Então, 15 dias antes, vai falando um pouquinho todo dia e familiarizando de novo a criança com isso. Quais são as regrinhas do convívio, né? O que que a gente pode, o que que a gente não pode fazer. E aí vai familiarizando ela de novo com esse ambiente. A criança ela é super bem mais adaptável do que o adulto, né? Ela consegue fazer essas transições muito mais rápido do que nós. Então, se a gente tiver
paciência, esperar o tempo dela, né? E ir conversando com ela e explicando, elas vão entender bem essa parte do convívio de novo. Eu acho que paciência vai ser paciência e conversa, né? Em resumo, acho que é fundamental, assim. Tenho mais uma aqui, então. Em relação aos bebês, caso exista o sistema de escala, essa opção poderia confundi-los? Eu acredito que essa pergunta surgiu porque aqui na rede municipal eles ainda não definiram 100%, mas a princípio o Sim, retorno seria agora em fevereiro, porque a rede municipal parou em março do ano passado, então é bastante tempo, né? E eles sim, estão cogitando, então, 100% integral ou então por escala. Então essa pergunta acho que surgiu por causa disso. sim. É, assim, quando a gente fala de bebê, em especial, a quebra do vínculo diário não é bom. Então, assim, né? Porque imagina a criança, até para a proposta de trabalho também não é bom, né? Então, assim, a criança foi na escola na segunda, na terça ela não vai e ela vai na quarta de novo. Então, ela começou a ter o contato com os amiguinhos, né? Então, tá começando a se habituar com a rotina. Na terça ela fica em casa, quebrou a rotina, quebrou o vínculo. Aí ela vai de novo. Então, ela vai se adaptar, sim, ela vai se adaptar, mas ela vai demorar mais tempo do que a criança que frequenta todos os dias. O ideal, quando a gente fala de amadurecimento da criança, o ideal é que ela pudesse ir todos os dias. Mas aí tem uma série de outras demandas, assim, né? Porque aí a gente tem que ver que as escolas municipais, por exemplo, as escolas privadas, hoje a minha escola está trabalhando com 50% da nossa capacidade. Né? Então, eu não tenho 100% e eu tenho que atender eles em 50%, né? Como é a rede municipal. Então, claro, eles vão ter que pensar em estratégias para não prejudicar o trabalho e também não prejudicar a questão do funcionamento da escola e dos protocolos do Covid, né? Então, talvez essa é uma estratégia, talvez vá dar certo e a gente vai precisar ter um pouco de paciência quem está nessa rede, assim, né? Sim. De tentar organizar isso com a criança e passar por isso, com o bebê é mais difícil da gente poder. O bebê, ele tá muito mais ligado nos nossos gestos, né? No que a gente passa para ele através da nossa segurança, do tom da nossa voz, do que o que a gente fala para ele, né? Então é isso, a gente tem que ter paciência, dar o tempo da criança, esperar o tempo dela. Se for possível, quem sabe na escola, nesse retorno, talvez acompanhar a criança dentro da sala, daí vai ser de cada instituição se isso vai ser viável, né? Se eles vão poder receber esses adultos. Provavelmente não, porque um dos protocolos diz que os pais, no caso as pessoas que vêm de fora, com exceção dos professores, não podem entrar dentro da escola. Então, isso tudo vai ter que ser pensado e organizado com a instituição, né? De acordo com as necessidades de cada criança, né? O Sim. complicado é que a gente fala disso, né? Por exemplo, a adaptação também dos bebês na escola, a readaptação dos bebês que já iam ou os que vão começar agora na escolinha sem ter a presença de um adulto perto também é difícil, né? De alguém que possa fazer, porque a gente está falando de vidas e de crianças, né? Claro que os protocolos, eles tentam organizar o que seria melhor para o bem comum, para o coletivo. Então, claro que sim, logicamente, né? A gente pode entender que seria melhor se não viessem vários adultos de fora, né, entrando dentro da escola, que preservasse um pouco mais o ambiente onde eles vão estar. Quanto menos circulação, menos chance do vírus estar ali circulando também. Mas a gente está falando de vidas e de crianças, né? E cada uma tem as suas particularidades, cada família tem a sua história. E isso tudo tem que ser olhado com muito carinho pelas instituições, né? Sim. Então também as instituições vão precisar do nosso cuidado, do nosso olhar, né? Da nossa atenção como pais, de repente da nossa ajuda, né? Então tudo isso tem que ser pensado com muito carinho e organizado. Mas assim, pedagogicamente falando, não é o ideal as crianças não irem todos os dias, né? Mas talvez seja necessário em função de toda essa organização e estrutura agora que é preciso, né? Sim. Eu acho que mais uma vez as escolas vão precisar, realmente, como tu comentou, desse apoio dos pais, porque sempre que tu leva teu filho para a escola, no início do ano eles fazem aquela reunião e comentam que é para ser uma parceria, pais, alunos, escola, e eu acho que nesse momento de pandemia ainda mais, né? A gente vai precisar dar um apoio ainda maior para a escola, para as escolas também, assim como as escolas vão estar dando esse apoio para a gente, porque
com certeza eles estão fazendo o melhor a ser feito, né? Sim. Sim, com certeza. Realmente tem que dar conta de muita coisa, né? Uma instituição assim. Porque tudo é muito novo, né? E tudo a gente ainda também está aprendendo. Então é complicado, né? Às vezes a gente tem, sei lá, 20 crianças numa turma, são 20 famílias, são 20 crianças, cada um tem sua história, cada um tem as suas particularidades, as suas questões de saúde. Então tudo isso precisa ser colocado, levado em consideração. Então eu acho que nesse momento, assim, o acolhimento talvez é o momento do acolhimento, tanto da escola para com as famílias, né, que vai ter que acolher todas essas histórias de novo, e os medos e os anseios e tudo que a gente traz, tanto quanto das famílias para com a escola, né, entender que a gente está debaixo de um decreto também, né, a gente precisa obedecer essas ordens, por mais que a gente quisesse entrar lá e estar com as nossas crianças, ficar com ela na sala, ou levar ela até a sala, nesse momento talvez não vai ser possível, talvez a gente vai ter que achar um jeito de tentar organizar isso da melhor maneira possível, né? Tentando atender as demandas de todo mundo. E aí é paciência. A gente vai ter que ir com o tempo organizando tudo isso. Com certeza. Ótimo. A próxima, então, como explicar que esse ciclo passado se encerrou e que não serão mais os mesmos coleguinhas, professores? Acho que a gente já entrou um pouquinho nisso antes também, né? Sim, sim. Bom, eu acho sempre que a gente pode usar com eles a questão do final do ano, né? Porque a gente recentemente passou pelo encerramento do ano. E aí tentar explicar para as crianças essa questão, olha, encerrou o ano, a gente muda de turminha, a gente tem coleguinhas, talvez coleguinhas novos, né? A gente não sabe se com esse tempo de pandemia todos vão voltar para as escolas, né? Talvez alguns ainda não vão retornar, ou mudaram de escola, ou, né, tem esse caso da educação infantil para o primeiro ano, que daí muda de escola mesmo, de espaço, de prédio, né? Então, tudo isso precisa ser conversado, mostrado com antecedência, né? Então, explicar para a criança, talvez estabelecer assim, sei lá, um rito de passagem para eles, isso é legal também. Então a gente vai para uma escola nova, né? Agora a gente vai aprender a ler, olha que legal. Trazer para a criança essa importância, assim, né? Esse desejo de buscar e de aprender. Isso aconteceu muito na pandemia, né, Sheila? Eu ouvi muito, assim, eu não tive, né, porque o Gael é pequenininho ainda, essa questão das aulas online, mas muitos pais reclamando do excesso de atividades, né? Porque daí a gente tinha os pais em casa, com as crianças em casa, e aí com aquele monte de atividade tendo que assessorar, então, as crianças na aula, né? E conciliar com o seu trabalho, com os afazeres da casa, enfim. Então, realmente foi um período muito difícil. E eu acho também que a gente não se ligava da quantidade de atividades que as crianças faziam enquanto estavam na escola. Então, a gente dizia, meu Deus, essa professora tá louca, ela tá mandando um monte de atividade e trazendo com a nossa fala um pouco, assim, uma imagem negativa sobre o trabalho escolar, sobre, né, essas atividades que a gente tinha para fazer. Imagina só ficar fazendo essas coisas em casa, a professora tá louca porque a gente não tem tempo, porque é muita coisa, porque isso é ruim, porque não dá, porque, né? Então a gente acaba trazendo para a criança essa imagem negativa. E olha que legal, tu que tá tendo agora essa oportunidade da tua pequenininha que tá entrando no ensino fundamental, de despertar na criança esse desejo de aprender. Olha só que legal, tu vai aprender a ler, vai aprender a escrever, agora tu vai poder ler as placas nas ruas, tu vai aprender a ler o nome das coisas, tu vai escrever teu nome, vai escrever o nome da mamãe. Então, começar a despertar nela esse desejo, esse gosto por aprender, o quanto é bom, o quanto isso nos ajuda, nos enriquece, isso também ajuda bastante. E do rito de passagem, assim, então a gente vai comprar um caderno bonito, então quem sabe, para tu levar para a aula, uma mochila nova, um copo diferente agora, então para a gente levar, olha só que legal, ter alguma coisa que remeta a criança a essa transição, né? E falar para ela o que ela vai encontrar quando ela chegar na escola.
e explicar para ela. Olha, tu lembra que ano passado tu tinha essa prof? Agora não, agora é uma outra prof. Então, olha só, tem aqueles amigos todos que eram nossos amigos do ano passado e agora a gente vai ter mais outros amigos. Então, a gente está ganhando e acrescentando e trazer para a criança esse lado positivo. Sim. Eu acho que ajuda bastante nesse processo de transição, Com assim. certeza. A Luísa sempre fala, porque ela sempre quer ser maior do que ela é, né? Eles querem ser grandes. Chega Sim. uma fase que a gente fala que ela vai para a escola de grande, então, né? Então ela acha o Sim, máximo isso, a isso. escola de grande, mamãe, né? Então, assim, Isso. são técnicas também que a gente acaba, né, usando para que ela então fique se sinta motivada, apesar de toda a mudança que vai ter, né? Que ela se sinta Isso aí. animada com a ideia. É isso. E às vezes são coisas simples, assim, que a gente não dá muita bola, né? Não, que nem eu falava do rito, esse não precisa ter grandes investimentos, assim. A gente vai comprar uma coisinha, ou a gente vai organizar os materiais. Olha que legal para levar para a escola nova. Aquilo tudo que eu já falei, passar na frente da escola, né? Falar para ela o que ela vai ver lá. Isso tudo ajuda a criança a acomodar, a se acostumar com essa ideia. Então não é assim, ela chega lá e agora, puxa vida, é um ambiente novo, são pessoas novas, é tudo novo e eu ainda tenho que. Antes eu ficava na educação infantil, eu podia sentar e brincar no chão, agora não, agora eu tenho uma carteira, né? Tenho uma classe. Então, tudo isso é muito novo e muito diferente. Quanto antes a gente conseguir preparar a nossa criança, mais fácil ela vai lidar com isso. Ótimo, Quando chegar o perfeito. momento. Sim. Então a gente já vai para a nossa última pergunta, mas acho que o tempo vai dar bem certinho. Então, assim, para resumir, como efetivamente a gente pode então reorganizar a rotina de modo que as crianças elas não se sintam assim tão impactadas negativamente com esse retorno às aulas? Tá, olha só, eu separei algumas dicas, eu até anotei aqui para não me esquecer de nenhuma. Eu separei algumas dicas que eu acho legal, assim, a gente poder pensar nesse momento de retorno à escola. Algumas eu até já falei e vou relembrar, mas que eu acho que podem ajudar a nossa criança nessas questões. Então, aquilo que eu falei, assim, já até comentei antes, a gente pensar que essa instituição, ela tem todo um plano para esse retorno das crianças à escola. Então, não é assim, as crianças vêm e aí elas vão estar com máscara, uns gripados, outros não gripados, tudo junto, e o vírus vai circular solto e vai ser assim. Não. Tem toda uma organização institucional, que é o chamado plano de contingência, e que a gente precisa primeiro entender. Existe isso, a gente precisa conhecer qual é o plano da escola, quais são as medidas, quais são os protocolos, no que eu vou ter que ajustar a minha rotina, a mochila, o que eu vou poder levar, o que eu não posso levar. Por exemplo, as crianças de educação infantil às vezes têm o hábito de trazer brinquedo de casa. Isso não é mais permitido agora, né? Temporariamente não pode entrar. Entram pouquíssimas coisas na escola, só o que é estritamente necessário, né? Assim como também não vai nada da escola para casa, tudo é 100% higienizado. Então a gente precisa conhecer essas propostas. Se tu consegue com a escola daqui um pouco conhecer com antecedência antes da criança voltar, para que tu já esteja preparado para esses protocolos também melhor, né? Conversar assim antecipadamente com a criança, que eu já falava, né? Então, trazer para a criança sobre essa possibilidade do retorno. Olha, tal dia, faz o calendário, passa na frente da escola, faz chamada de vídeo, de repente, se possível, faz chamada de vídeo com a prof, né? Começa essa reaproximação, mostra como era, se tem videozinho, foto dela na escola, como era, o que tinha na escola, traz alguma coisa que ela gosta. Então, sei lá, olha só, lembra que na escola tu adorava brincar no pula-pula ou no pátio ou na pracinha? Pois então, olha só que legal. Aqui em casa a gente estava só em casa, agora a gente vai poder brincar de novo na pracinha, vai ter, né, esses hábitos de volta, essas coisas que a criança gostava. Então, trazer a memória dela, conversar com ela também ajuda bastante. Aquilo que eu falava também de acolher e conversar sobre os medos da criança, quais são as inseguranças que essa criança tem com esse retorno à escola? Ela tem alguma insegurança? Ela tem algum medo? O que ela sabe sobre o Covid? Ela precisa aprender ainda alguma coisa sobre o coronavírus, explicar para ela sobre os protocolos, mas evitar ao máximo passar para a criança os nossos medos e os nossos anseios. Sempre que a gente fala de sentimento para a criança,
Isso também é uma das coisas que a gente falava na jornada, né? Uma das regras de ouro é o acolher. Tudo quanto é sentimento da nossa criança precisa ser acolhido. A gente precisa sempre saber que a nossa criança, ela tem o direito de ficar triste, ela tem o direito de ficar frustrada, porque a gente, pai e mãe, a gente tem muito isso assim, né? A gente não gosta de ver o filho da gente chorar, a gente não gosta de que o nosso filho fique triste ou fique frustrado. Então, nessa ansiedade, nesse anseio da gente livrar os nossos filhos dos sentimentos que não são tão bons, mas que constroem, a gente às vezes oferece tudo para nossa criança, né? Então, faz tudo por ela, e isso não é bom, isso não ajuda a nossa criança. É importante sim que a nossa criança fique brava para ela aprender a ter controle emocional. Como é que ela vai saber lidar com o sentimento de brabeza se ela nunca fica brava, né? Então, assim, ela precisa passar por esses sentimentos. Mas quando a gente fala de sentimento, eles precisam ser acolhidos sempre, né? Então, a gente tem um pouco disso, assim, a criança está fazendo uma cena, uma birra. Quem é o pai ou a mãe que nunca passou por uma birra, né? Porque é comum, porque é normal da criança, né? Na primeira infância, que é ali nos primeiros anos de vida, eles são naturalmente egocêntricos. Não é porque eles são ruins ou porque eles não conseguem. Olha só, essa criança não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ver que eu tô cansada, que eu preciso sentar um pouco. Não é porque ela é ruim, é porque de fato ela não consegue perceber isso. Ela vai perceber isso se tu conversar com ela, se tu trazer essa imagem para ela, falar para ela dos teus sentimentos. Senão ela não consegue ver. Por isso que é tão comum a criança, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu brinquedo, né? Ela bate no outro para conseguir o brinquedo que ela queria. Olha só que criança ruim, bateu no coleguinha e pegou o brinquedo. Não, não é. Ela atingiu o objetivo dela, ela queria o brinquedo e ela conseguiu o brinquedo. Ela não consegue perceber que o outro doeu, que machucou, que isso ela vai percebendo com o tempo, né? E ela precisa, a gente precisa acolher todos esses sentimentos dela. Então eu falei tudo isso para falar da birra, né? Uma criança que está numa situação de birra, às vezes a gente escuta pessoas falarem a respeito. Ah, quando a criança está numa birra, põe ela lá no quarto sozinha, nem olha para ela e ignora a criança. Essa não é uma postura de acolhimento. Mas não quer dizer, Carol, então tu quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que minha criança fazer as vontades dela? Não, não é isso também. Mas o acolhimento é estar junto, é mostrar que tu tá próximo, mostrar que tu entende, né? Eu entendo que tu tá bravo, mas agora não dá para fazer tal coisa. Né? Não é simplesmente ignorar a criança ou deixar assim, mas é tu acolher o sentimento dela e dar nome também para o sentimento que ela tá vivenciando, porque a criança não sabe qual é o sentimento. Ela precisa e ela vai passar a aprender esse sentimento através da gente, através do nome que a gente está dando. Então, por exemplo, eu entendo que tu queira brincar com este brinquedo agora, ou entendo que tu não queira tomar banho nesse momento, né? Mas agora é a hora do banho e a gente precisa ir pro banho. Eu vou te dar o teu tempo para que tu possa te acalmar, para que tu possa ficar aqui, mas eu estou aqui. Se tu quiser me dar um abraço, se tu quiser sentar no meu colo, se tu quiser ficar comigo, tu pode ficar comigo, eu tô aqui contigo, mas não. Né? Então, uma coisa é a gente deixar a criança fazer tudo o que ela quer e ser permissivo. Outra coisa é a gente acolher o sentimento da nossa criança, mas ser firme. Só que tu pode ser firme com a tua criança e também ser gentil com ela. Tu não precisa ignorar ela, não precisa deixar ela de lado, não precisa bater nela, não precisa colocá-la de castigo. Tu pode acolher o sentimento, ajudá-la a entender o que ela está sentindo e encontrar meios para que ela consiga resolver essa situação. Eu conto sempre a historinha do Gael. O Gael tem 3 anos, meu filho, né? A gente, desde pequenininho, sempre trabalhou com ele a questão do respirar. Então, a gente diz para ele, calma, Gael, respira, a gente vai conversar. Então, ele é extremamente exagerado e a gente também fez um pouco disso, assim. Então, a gente diz para ele, quando ele começa a ficar bravo por alguma razão, que ele começa a se descontrolar, a gente sempre diz para ele, Gael, calma, respira. Então, ele levanta os bracinhos e faz... Né? Ele faz isso umas 2 ou 3 vezes, a gente acalmou? Acalmou, então a gente vai conversar. Olha só, agora não é hora dessa atividade, ou agora é hora da gente tomar banho, agora a gente vai fazer tal coisa, depois a gente faz isso, tá bem? Tá bem. Então isso é fazer a criança entender
o que ela precisa para ela aprender a passar por isso. Né? Ela não precisa quebrar tudo, ela não precisa jogar tudo. Tu tá desequilibrado emocionalmente, tu tá bravo, tu tá triste, tá bem? Tu tem o direito de estar. Não tem problema tu estar assim. Agora, o que tu faz com o sentimento que tu tem é o que é o nosso papel como pai e mãe. É tentar ajudar essa criança, né? E acolher esse sentimento. Eu entendo que tu tá bravo por tal coisa, mas agora não dá. Quando eles são muito pequenininhos, esse tipo de diálogo não funciona muito, assim. Então, a gente tem uma outra estratégia que a gente usa bastante, que é o redirecionamento, né? Então, muda o foco. Né? Ah, tu tá querendo pegar uma coisa que tu não pode, o que quebra. Vamos olhar tal coisa, vamos caminhar para outro lugar, vamos ir para outra peça. Muda o foco da criança, que isso ajuda também nessa questão. Então, acolher, falei tudo isso, fecha o parênteses do acolher, né? Acolher os medos da criança, conversa com ela. Ela tá se sentindo segura? O que que ela sente? Ela tá com medo? O que que tá acontecendo, né? Então, é conversando, é diálogo com a nossa criança. Outra dica ainda, voltar aos poucos, se possível, né? Então, organizar com a escola essa adaptação. De repente, no primeiro dia, se for possível, a criança não precisa voltar ou ficar a tarde toda. Fica umas horinhas, depois no outro dia mais umas horinhas, e vai aos poucos se familiarizando de novo com esse ambiente. Isso ajuda eles bastante nesse processo também. Outra dica, então, é tentar definir aquilo que eu falei do calendário, né? Tentar definir junto com a criança a rotina dos horários dela, né? Então, ó, a gente vai passar para ir para a escola, agora vai mudar a nossa rotina que a gente estava acostumado, a partir de agora vai ser assim. Vamos organizar junto aqui o nosso calendário, vamos pegar uma cartolina, vamos escrever, ou a gente tem um quadro, de repente, em casa que a gente consegue escrever e apagar caso mude a rotina, mas organizar com ela, né? Se daqui um pouco o pai tem mais disponibilidade, tirar foto da criança desenvolvendo tais atividades, organizar um quadro de fotos, um varalzinho com a rotina, mas deixar ela participar do processo. A criança tende a colaborar, cooperar muito mais se ela participa do processo de organização. Então, o mesmo acontece com a casa também, né? Ah, então a minha criança não colabora com a organização da casa. Começa a deixar com que ela tenha atribuições e responsabilidades na casa, que ela vai tender a cooperar mais se ela fazer parte desse processo. Se ela faz parte do processo de organização. Então, a mesma coisa com a rotina. Se ela participa dessa organização, dessa construção, se daqui um pouco ela faz os desenhos lá na hora que é tal atividade, ela tende a cooperar mais se ela participa desse processo. E se é grande, mais ainda, mais eles podem ajudar. Outra dica aqui, então, seria se aproximar aos poucos da escola, né? Eu já falei um pouquinho disso, então passa de carro, faz chamadinha de vídeo com a prof, com os colegas antes, para na frente, faz uma caminhada na quadra, quem mora perto da escola, né? Então, vai dar uma caminhadinha na quadra, vai brincar na calçada da escola. A escola tá fechada ainda, mas tu tá familiarizando a criança com aquele ambiente. Isso ajuda bastante nesse processo com eles, tá? E outra coisa que eu falei, outra dica é preparar para os novos hábitos, né? Então, não adianta a gente chegar lá no dia a dia na escola e a partir de agora tu tem que usar máscara se a criança não teve o hábito de usar o tempo inteiro, né? Então, quais vão ser esses protocolos? Então, quando a gente chegar na escola, a gente vai ter que fazer tal coisa. No início, talvez ela vai estranhar um pouquinho, pode ser que sim. Mas à medida em que ela for se familiarizando, isso passa a ser normal, né? Então, hoje, as minhas crianças lá na minha escola, que retornaram em outubro, já estão super acostumadas e internalizadas com o processo de chegada na escola. Chega, tem que higienizar os pezinhos, tem que passar álcool na mão, tem que higienizar a mochila, tem que aferir a temperatura, se tá chegando um, o outro espera lá na calçada até aquele fazer todo o processo de chegada. Então, hoje é uma coisa que funciona super bem, que a gente não precisa mais lembrar. Por quê? Porque a gente teve tempo de se habituar com isso. Quanto antes a gente conseguir trabalhar com a criança e conversar com ela sobre esses novos hábitos, melhor. E outra dica, e a última dica que eu quero dizer é tentar sempre ter paciência, acolher a criança, conversar com ela, esperar o tempo dela. A adaptação escolar, ela não tem uma fórmula, ela não é igual de uma criança para outra. Ela pode
demorar horas, ela pode demorar dias, semanas e até meses. Mas a gente tem que dar o tempo da criança. Outra coisa que eu sempre digo para os pais lá na minha escola, especialmente os que vêm conhecer a escola, eu sempre digo, olha, eu nunca vi, eu trabalho há 26 anos com educação infantil. Eu nunca vi uma criança não se acostumar com a escola. Eu já vi famílias desistirem antes do processo estar concluído. Isso sim. Né? Mas a gente tem que dar o tempo, tem que esperar, tem que ter paciência. Vai precisar muito colo, vai precisar muito carinho. Para os professores a mesma coisa. Vai precisar ter essa atenção redobrada, esse colo, esse carinho, esse afeto, né? E não fazer cobranças exageradas, evite comparar, não faz cobranças fora de medida. Olha ali, o teu amiguinho já está entrando na escola bem bonito e tu ainda está fazendo fiasco. Não compara com ninguém. Cada criança é uma, cada criança tem o seu tempo e cada sentimento, como eu falei, precisa do seu acolhimento, né? Então, a gente pode acolher a nossa criança e ser firme com ela. Muito bem, nós chegamos na escola, a criança está chorando, né? Tá desesperada naquele momento. Então, pega no colo, olha no olho e diz: filho, a mamãe precisa trabalhar agora e agora é hora de tu ficar na escola. Nós já ficamos muito tempo em casa, a gente aproveitou bastante tempo junto, mas agora é o tempo de ficar na escola. Tu vai ficar com a prof, tu vai ficar bem, tu vai brincar, vai te divertir com os teus amigos. Um beijo, um abraço, entrega pra prof e vai embora. Pode ser que aconteça um chororô, um desespero, mas é importante a gente sempre lembrar que muito da adaptação e desse retorno vai estar relacionado à maneira como a gente lida com ele. Então, se a gente passa para a nossa criança segurança, ela vai se sentir segura. Agora, se a gente está muito desesperado e muito angustiado e a gente não quer entregar a criança para a professora e a gente está passando isso para a nossa criança, pode esperar que a adaptação da criança vai ser difícil, né? Então, calma, paciência, vai dar tudo certo, mas a gente precisa esperar o tempo de cada um. Perfeito. Carol, acho que nosso tempo está acabando, né? Tá Eu quero acabando, mais sim. uma pena. O papo foi incrível, eu amei de verdade. Mais uma vez, obrigada por teres estado aqui com a Imagina. gente, por ter aceito o convite e por todas as dicas que tu passou, que assim, já aprendi um monte aqui hoje. Olha, já valeu a pena, com certeza. E eu tenho certeza também que todos que nos assistiram também gostaram muito. Eu vi os comentários entrando ali e tal, o pessoal realmente adorou. Que Obrigada, bom, espero que a muito gente possa obrigada. fazer isso mais vezes, quem sabe, né? Claro, estou à E, disposição. e pessoal, deixo aqui então, quem ainda não segue o canal, né, a página Atualização Pendente, entrem lá, tem muitas dicas, muitas coisas legais, pais que inspiram, realmente vale muito a pena. E a todos vocês que nos acompanharam também, muito obrigada por terem estado conosco nessa noite. Joia, valeu, Sheila. Estou muito feliz, gostei muito de estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande poder dividir um pouco do que eu vivo, né? Porque eu trabalho com isso, né? E faço adaptação. Essa semana a gente teve 8 adaptações na escola, Nossa, e então eu acho que nada mais perfeito do que tu para falar justamente sobre esse assunto, que tem uma escola que está por dentro de tudo que vem acontecendo. Então, acho que fechou todas, como eu diria. Foi bom, perfeito. feliz. Certo. Joia, valeu, de coração, brigadão. Nós que agradecemos. Então, gente, uma boa noite a todos e mais uma vez obrigada por terem estado conosco. Um beijo, Boa noite, boa noite e até mais. boa noite, um abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.